Olá, amigos amantes do futebol. O estádio do Maracanã foi o palco do confronto entre Flamengo e Corinthians, válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2019, que por sua vez terminou com o triunfo dos cariocas sobre os paulistas por 4-1. Bom, essa goleada do Flamengo frente ao Corinthians acabou não chamando tanto a atenção, não surpreendendo, sobretudo porque ambas equipes vivem momentos totalmente distintos na atualidade, né? Enquanto o Flamengo passa por uma fase muito boa, né? O Flamengo lidera isoladamente o Campeonato Brasileiro, caminha passos largos rumo ao título do Brasileirão, é finalista da Copa Libertadores após 38 anos, vive um momento muito bom aí com o treinador Jorge Jesus comandando a equipe. O Corinthians, por outro lado, vive uma péssima fase, né? O Corinthians não vence há exatos 8 jogos agora, foi o 8º jogo seguido que o Corinthians não consegue vencer. O Corinthians perdeu do São Paulo recentemente aí pelo Campeonato Brasileiro, ou seja, perdeu um clássico. Foi eliminado também da Copa Sul-Americana não há muito tempo aí diante de um adversário mais fraco, né? Teoricamente mais fraco, que foi o Independiente del Valle do Equador. Desse modo fica evidente que o Corinthians entrou em campo com a confiança em baixa, ao passo que o Flamengo entrou em campo com a confiança totalmente em alta. E, além disso tudo, o futebol praticado pelos dois times dentro das 4 linhas também já davam a entender que seria bastante improvável vermos o time alvinegro sair de campo com os 3 pontos. Bom, mas a vitória flamenguista começou a ser desenhada mesmo apenas nos momentos finais ali da primeira etapa do jogo, né? Embora o jogo tenha sido um verdadeiro duelo de ataque contra defesa, ou seja, o Flamengo dominou as ações da partida do início ao fim da primeira etapa, o gol marcado pelo time carioca foi concretizado mesmo apenas no final do jogo, aos 46 minutos, né? Através de um pênalti bastante polêmico, uma marcação bem confusa ali da arbitragem, um pênalti do goleiro Cássio em cima do meia de Arrascaeta. Bruno Henrique acabou batendo a penalidade, não converteu, o Cássio defendeu, mas no rebote o atacante flamenguista abriu o placar. E logo em seguida, aos 47 minutos, o Bruno Henrique fez o segundo gol dele na partida após um belo passe do De Arrascaeta. Ali sim, a vitória do Mengão foi desenhada já. O Flamengo fechou o primeiro tempo vencendo por 2-0. A missão do Corinthians de reverter esse placar era extremamente difícil, né? Já era difícil o Corinthians sair de campo com uma vitória. E tornou-se ainda mais indigesta quando o time alvinegro teria que virar a partida, né? Tendo apenas 45 minutos para realizar essa difícil tarefa. Bom, a situação da equipe de Fábio Carille piorou ainda mais a 1 minuto da segunda etapa, quando o Bruno Henrique marcou o terceiro dele na partida, um hat-trick do atacante flamenguista, que por sua vez acabou substituindo muito bem o Gabigol, né, o Gabriel Barbosa, que estava suspenso, não pôde jogar essa partida. E aí o Bruno Henrique deu conta do recado, marcou os 3 gols aí, 3-0 para o Flamengo já a 1 minuto da segunda etapa. O Corinthians ainda tentou reagir com o gol do Matheus Vital aos 7 minutos, mas aos 22 minutos o Vitinho selou a vitória flamenguista por 4-1. O Flamengo, que permanece invicto no Campeonato Brasileiro, atuando em seus domínios, em 15 jogos, o Flamengo acumula o total de 14 vitórias e um empate. Portanto, vencer o Flamengo no estádio do Maracanã tem sido uma tarefa bastante árdua. Eu já venho falando isso aqui há muito tempo. O Flamengo realmente se impõe quando joga em casa. Isso novamente aconteceu. Não à toa, o Mengão obteve 68% de posse de bola contra 32% da equipe do Corinthians. O número de finalizações demonstra também a superioridade do Flamengo durante os 90 minutos desse embate, visto que a equipe de Jorge Jesus realizou um montante de 16 finalizações durante a partida, à medida que o Corinthians concedeu apenas 7 arremates à meta do goleiro Diego Alves. Dessa maneira, a vitória do Flamengo acaba sendo mais do que justa. Bom, com isso o Flamengo chegou aos 71 pontos na tabela do Brasileirão, manteve-se 8 pontos à frente do Palmeiras, vice-colocado com 63 pontos, lembrando que faltam apenas 8 rodadas para o término do Campeonato Brasileiro. Isto é, restam apenas 24 pontos em jogo até o final do Brasileirão. Portanto, o Flamengo caminha realmente a passos largos aí rumo ao título. Os matemáticos já apontam que o Flamengo tem 95% de chances de ser campeão brasileiro em 2019.
eu diria que só uma tragédia tira o título do time da Gávea esse ano no Brasileirão. Vale ressaltar ainda que o Flamengo tem a melhor campanha da história do Campeonato Brasileiro em pontos corridos, ou seja, de 2003 até aqui, até a 30ª rodada, nenhum time obteve um aproveitamento tão bom quanto o Flamengo, que chegou aos 71 pontos e obteve o total de 78,9% de aproveitamento. É uma campanha incrível da equipe de Jorge Jesus, que está invicta a 16 jogos e está a uma partida de igualar o seu maior recorde de invencibilidade em campeonatos brasileiros, visto que em 1980 o Flamengo chegou a ficar 17 jogos seguidos sem perder. Tudo indica que o Flamengo igualará esse recorde, já que o próximo compromisso da equipe do Mengão será frente ao Botafogo na próxima quinta-feira, dia 7, no estádio do Engenhão. O Botafogo, que está ali lutando na parte de baixo da tabela contra o rebaixamento, terá pela frente essa verdadeira pedreira que é o Flamengo. Bom, do outro lado, o Corinthians não conseguiu colocar um fim nessa péssima sequência que vive. Como citei anteriormente, é o 8º jogo seguido que a equipe de Fábio Carille não vence. Aliás, a ex-equipe de Fábio Carille. Minutos após essa derrota do Corinthians diante do Flamengo, o treinador Fábio Carille acabou sendo demitido pelo presidente do Corinthians, André Sanches. Ainda no vestiário ali, ele acabou tomando essa decisão. Dizem aí que foi uma decisão conjunta, tanto o técnico quanto a diretoria chegaram a esse comum acordo. Agora o Corinthians busca um novo treinador. Os principais nomes que encabeçam ali a lista de treinadores preferidos do Corinthians nesse momento são Silvinho, que estava no Lyon, e Thiago Nunes, que está no Atlético Paranaense, vem fazendo um excelente trabalho. Por enquanto, Diego Coelho, treinador da equipe sub-20 do Corinthians, assumirá o comando do time na próxima partida. Lembrando que o Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira, quando enfrentará o Fortaleza do treinador Rogério Ceni. Dessa maneira, o Corinthians não conseguiu por fim ao tabu de 6 jogos seguidos sem vitória diante do Flamengo, agora 7, né? Flamengo que não perde do Corinthians desde 2016, somando 4 vitórias e 3 empates nesse período. Desse modo, o Corinthians não quebrou esse tabu e agora estacionou ali na 8ª posição do Campeonato Brasileiro com 45 pontos. Está a 7 pontos do São Paulo, 4º colocado do Brasileirão. Logo, a briga do Corinthians por uma vaga na edição de 2020 da Copa Libertadores vai ficando cada vez mais difícil. O Corinthians vai ficando cada vez mais distante dessa vaga. A pressão que vem passando a equipe de Parque São Jorge é realmente muito grande e torna-se ainda mais difícil depois que vimos Fagner e Cássio saírem de campo machucados. A lesão de ambos parecia ser muscular. Vamos ver o que vai acontecer aí. Mas são 2 líderes do time dentro de campo. Certamente o Corinthians encontrará muitas dificuldades no próximo jogo contra o Fortaleza. Bom, gente, então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço novamente a sua atenção. Desejo para você uma ótima semana e peço a gentileza para que você deixe aí o seu like, inscreva-se em nosso canal e siga as nossas redes sociais. Através do site www.soccerblog.com.br você terá acesso a todos os nossos links. Um forte abraço, até a próxima, tchau, tchau.